Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de 2 de Coríntios. Obrigado. 2 Coríntios, capítulo de número 7, foi onde nós paramos. No nosso estudo em 2 Coríntios, muitas vezes nós temos ido por outros textos, segundo o Espírito assim nos leva, mas aprovou o Senhor que nós meditássemos nessa carta por inteiro, entendendo esse momento que nós estamos passando, vivendo como cristãos do passado viveram momentos semelhantes ao nosso. O apóstolo Paulo, logo após falar do problema da associação com os descrentes, agora aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar desse consolo. Ele não vem do Senhor, o consolo é o próprio Senhor. E essa é a grande maravilha da fé cristã. A maior promessa de todas não é o que o nosso Deus pode nos dar, mas é a presença do nosso Deus ao nosso lado. Nenhuma religião promete isso. Você estudar todo tipo de religiosidade do mundo, inclusive o falso evangelho, o catolicismo, eles prometem sempre algo que Deus pode te dar. Mas ao estudar a Bíblia e mais especificamente o Novo Testamento, a maior promessa de todas é a presença do próprio Deus ao nosso lado. De maneira muito clara, Jesus fala para aqueles que são seus, a igreja, que Ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E perceba que isso não é algo que apenas Jesus veio nos dizer, mas era algo sentido pelos cristãos antes mesmo da vinda de Jesus, como escreveu Davi 1000 anos antes da vinda de Jesus. O Senhor é o meu pastor. E no meio do Salmo 23, Davi diz: e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. O Senhor não enviará apenas o consolo, Ele é o meu consolo. Anos antes da monarquia, muitos anos antes da monarquia, muitos anos antes de Davi, o povo de Deus foi liderado por um outro homem de Deus chamado Moisés. E Deus fez essa proposta a Moisés, que enviaria um anjo adiante do povo, mas ele mesmo não iria. Moisés disse: se o Senhor não for com a gente não sai daqui. Essa é a grande promessa, irmãos, a presença de Deus. Quando Davi diz que ele queria a alegria da salvação, Davi não estava dizendo que ele foi salvo e que ele perdeu a salvação. Não, o pecado de Davi fez com que ele deixasse de sentir a presença de Deus, que era o que Davi tinha de melhor na sua vida. Aquele que já experimentou a presença de Deus, jamais vai querer perdê-la. É por isso que Jesus vai dizer: nem pai, nem mãe, nem mulher, nem filho, nada pode substituir a presença de Deus na sua vida. E se tem um momento onde nós sentimos a presença de Deus de maneira mais forte, é nas nossas reuniões públicas. Porque aqui há uma dupla promessa. Jesus não somente vai estar com você, pois você só veio aqui essa noite, se você é um cristão, porque Ele habita em você, o Espírito de Cristo habita em você, e você é dele, mas Ele também se faz presente no meio de nós. E esse é o momento mais especial que nós, enquanto cristãos, iremos experimentar aqui na Terra. Nenhuma experiência espiritual sua, individual, substituirá a experiência coletiva do Espírito Santo pairando sobre o povo de Deus. E é por isso que o inimigo investe tanto em fechar a porta da igreja, em fazer com que cada vez mais os crentes se afastem e sejam individualistas. Porque ele sabe a força que Deus opera na coletividade da igreja. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando justamente isso. Nesse capítulo 7, que é um dos menores capítulos aqui dessa segunda carta, o apóstolo Paulo vai falar justamente dessa alegria
de ser igreja. Não é a alegria de fazer parte de uma instituição religiosa. Como algumas pessoas dizem, eu sou tal instituição religiosa, orgulho de ser de tal instituição religiosa. Tem gente que eu já vi, vou falar pelo nome, tem gente que diz, eu tenho orgulho de ser batista, eu tenho orgulho de ser presbiteriano, eu sou universal, como aqui na frente. Não, a gente não tem isso não. A gente não tem nenhum orgulho de nada disso. A gente tem muita gratidão de ser salvo por Cristo e de ser inserido em uma família. Família formada por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 7 ainda vinculando ao capítulo anterior, o 6. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, que promessas maravilhosas, quais são? Eu vou ler para vocês o versículo 18. Eu lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu Deus, você quer uma promessa maior do que essa? Hoje eu estava meditando em uma pregação que falava a respeito de um cristão do passado chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele é conhecido por um dos sermões mais famosos da história da igreja, Pecadores na Mão de Deus Irado. Mas Jonathan Edwards, ele é famoso em várias áreas nos Estados Unidos até hoje. E Jonathan Edwards, ele morreu de uma forma assim extremamente peculiar. Ele era presidente da Universidade de Princeton e estava naquela época, como hoje em dia, tendo um surto de uma doença chamada varíola. E os cientistas desenvolveram uma injeção para aquela doença. E ele, para dar exemplo, como diretor, presidente da universidade, ele tomou também da vacina. A sua esposa não estava lá com ele, estava em outro lugar dos Estados Unidos. Ele estava apenas com sua filha lá, ele tinha ido lá tomar posse desse cargo que antes tinha sido exercido pelo seu sogro. E ele então teve uma alergia àquela vacina e morreu. Morreu rapidamente, mas deu tempo dele deixar uma carta para os seus filhos. E eu fiquei bastante impactado com a carta que ele deixou para os filhos dele. Ele disse o seguinte para os filhos dele: olha, agora vocês vão ter a experiência de fato buscarem quem é o pai de vocês. Eu fiquei impactado com aquilo. Como nós somos pessoas egoístas, né? Nós que estamos aqui na igreja, que nos dizemos crente, nós falamos dos nossos filhos como se fossem nossos filhos. Não é possível, porque a gente já leu o livro de Jó 300 vezes, principalmente o começo. Deus deu, Deus tirou. Jó está falando de quê? De tudo, inclusive da sua família. Mas a gente age como se determinadas coisas ainda fossem nossas. E a gente tem que buscar, irmãos, de fato, se somos cristãos, vivermos como cristãos, por mais difícil que isso seja. Por isso que o apóstolo Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, que você precisa mais para ser motivado, para deixar o que você precisa deixar e começar a fazer o que você tem que começar a fazer. Porque o cristianismo, irmãos, ele traz coisas, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Positivo no sentido de coisas que você deve começar a fazer o quanto antes. Negativo, coisas que você tem que deixar de fazer o quanto antes. Nós temos essas promessas, mas essas promessas não são para todos. Essas promessas são para aqueles que de fato são ovelhas de Cristo e vivem dessa forma. Por isso ele diz: visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos. Purifiquemo-nos. A purificação, irmãos, da ideia de lavagem. Ter uma vida onde o pecado, irmãos, é um deslize e não algo que a gente comete o tempo todo.
O pecado, ele não pode ser nosso companheiro. O pecado deve ser visto como nosso inimigo. Por isso ele diz, purifiquemo-nos. Mas quando é que eu vou chegar a esse estado de purificação? Aqui na terra nunca. É um processo gradativo. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Você pode ter 30 anos de santificação. Uma santificação verdadeira. E você ainda enxergar coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Porque o nosso referencial é Cristo, irmão. Nosso referencial não são os homens de Deus que passaram no passado. Eles apontam para Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. Naquilo que eu não imito a Cristo, não me imite, não me repreenda. Então ele diz aqui, purifiquemos-nos de tudo o que contamina. E aqui ele vai fazer a separação, o corpo e o espírito. Tem coisas que contaminam o externo. Por exemplo, irmãos, a prostituição. Andar com pessoas incrédulas. Glutonaria. Maledicência. Coisas que do mundo visível podem ser notadas, mas existem imundícias que estão dentro. Por exemplo, a inveja. Onde é que você vai ver alguém que está tendo inveja? Não, fulano está com o olho gordo. Não é olho gordo não, meu filho. É aquela enfermidade que o olho fica para fora. Eu esqueci o nome dela. Como é o nome dessa enfermidade? Tem um nome que as pessoas, né, ficam com aquele olhão assim para fora, assim, por exemplo, está assustado. É uma enfermidade. Fulano tem um olhão. Meu filho, não é todo mundo que é chinês, não. Então a gente não percebe a inveja. A gente não percebe tantos outros pecados. A concupiscência. Você desejando coisas absurdas. Por exemplo, eu falei do adultério. A gente pode perceber o adultério que é praticado, mas Jesus falou que se você pensar em uma pessoa, isso vale tanto para mulher quanto para homem, se você pensar em outra pessoa, num pensamento impuro, você já adulterou com ela. Ó, a pessoa pode ter a maior cara de santa. Você não sabe o que está lá dentro. Por isso ele diz, você tem que purificar tudo que contamina o corpo e o espírito. E perceba que o apóstolo Paulo fala isso logo após falar do problema da associação com os descrentes. Perceba que o apóstolo Paulo não está jogando palavras. Está mostrando uma consequência. Versículo 14 do capítulo 6. Não se ponham a um jugo desigual com os descrentes. Por quê? Porque se você se pôr a um jugo desigual com os descrentes, você vai se sujar, tanto no corpo quanto no espírito. Daí ele dizer, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Quer ver uma coisa que contamina o espírito? A ganância. O desejo de querer ter mais. Você não vê isso às vezes. Às vezes a pessoa não externaliza isso, mas a pessoa ama o dinheiro. A pessoa ama o mundo, você não está vendo isso. Paulo não viu isso em Demas. Porque Demas escondeu bem escondido, mas teve uma hora que ele não conseguiu mais esconder. A máscara caiu. E ele vai aqui concluir o versículo 7 e diz, aperfeiçoando. Olha que palavra linda. Aperfeiçoando. É a ideia de um escultor que está esculpindo uma escultura. Eu não sei se vocês já viram como é o processo. Então, existem vários tipos de materiais que o escultor usa. Então, por exemplo, antigamente as pessoas esculpiam no mármore ou na pedra. Você pegava aquela pedra bruta e você não via nada. Mas aquela pessoa já via uma imagem, uma espécie de uma fotografia. E ele ia a cada dia talhando algo. É o que a gente vai ver também
nos móveis. As pessoas pegaram determinadas partes de móveis e fizeram esse púlpito. Talvez antes desse púlpito ser formado, você olhasse para o chão e visse o quê? Somente pedaços de MDF empilhados um em cima do outro. Mas na cabeça do marceneiro, ele já sabia o que ia fazer com cada um desses pedaços, aonde eles iriam se encaixar e o que ele viria a se tornar. Essa é a ideia de aperfeiçoamento. O Senhor está trabalhando na sua vida com um propósito de lhe tornar parecido com aquele que é perfeito, Cristo. Paulo já havia falado a respeito desse assunto em outra carta, a carta aos Romanos, quando ele vai dizer para a gente que todos nós devemos nos tornar parecidos com Cristo, de maneira que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a ideia de aperfeiçoamento. Então ele diz, aperfeiçoando a santidade. Olha que coisa, a santidade precisa ser aperfeiçoada. Aquele que é santo, prova a sua santidade, santificando-se mais ainda. E o que a gente tem visto hoje em dia na igreja é uma coisa que me deixa muito triste como pastor. É que de cada 10 pessoas que entram na igreja, 9 elas estão no seu interior com o seguinte questionamento: pastor, muitos não externalizam, mas dá para você ver na atitude dessas pessoas. Pastor, qual é o mínimo necessário que eu preciso fazer para ir para o céu? Qual é o atalho? Me diga aí. Vem cá assim, então eu vou fazer o seguinte, porque o dízimo não é bíblico, então eu dou uma ofertinha, vou para um estudo por semana, ou um culto e um estudo, né? E de vez em quando eu evangelizo. Tá bom, pastor? Vou mudar minha foto de Facebook e vou botar uns versículos bíblicos. Melhorou? Eu sei que meu Instagram não é muito de Deus, mas eu vou dar uma melhorada também. Tá bom? Não, não tá. Porque se você não nascer de novo, da água e do Espírito, nada disso vai adiantar. É esforço de tudo. Você tem que nascer de novo. Você tem que desejar Cristo e ser parecido com Ele. Enquanto isso não começar na sua vida, tudo que você fizer vai ser a hipocrisia querendo chamar a atenção. Então Paulo diz, aperfeiçoando a santidade. A santidade, irmãos, é a característica que mais nos aproxima do Senhor. Porque o nosso Senhor é santo, santo, santo. E portanto, se nós somos filhos de Deus e não mais do diabo, nós somos santos. Mas essa santidade, ela precisa ser aperfeiçoada dia a dia. Como? No temor de Deus. Sabe, irmãos, essa ideia é maravilhosa se você for um cristão verdadeiro. Eu não sei se vocês já entraram em algumas lojas que tem normalmente aquela imagenzinha de uma carinha amarela sorrindo e diz, sorria, você está sendo filmado. E normalmente as pessoas colocam porque todo cidadão tem direito de saber quando está sendo filmado ou não. Para que aquela imagem de fato tenha algum valor legal, né? Se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, tem que ser avisado antes que aquela câmera estava lá, senão a imagem ela não tem valor legal, né? Então, logo na entrada da loja, bota lá, sorria, você está sendo filmado. Você sabia disso, que você está sendo filmado? Que tem um registro lá no céu. Eu não sei, eu sou da época da escola que tinha aqueles gaveteiros. Cada aluno tinha sua pasta. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo pelo computador, né? Tudo é arquivo de computador. Eu não, sou da época da pasta, meu filho. Eu sou da época de fazer prova mimeografada.
aquele cheiro de álcool, que a professora, coitada, meu filho, passava a noite inteira assim com a mão, passando a prova no mimeógrafo. E aí você tem lá sua pasta, aí abre a pasta e diz, vê lá, ó, ih, rapaz, esse menino aqui é complicado, viu? Você viu aqui, ó, ele já foi transferido de 2 escolas por problema de comportamento. Gosta de bater nos coleguinhas, viu? Já pensou? Ih, rapaz, isso aqui não quer nada, você vê a nota dele, tudo vermelha. Agora imagine, irmãos, o Senhor abrindo o seu livro no céu. Lá em Apocalipse diz, sabia? Se abrirão os livros, não é o livro da vida, os livros que tem anotado a sua vida e a minha. Irmão Paulo César Lourenço, o nome desse, né, rapaz? Que nasceu em 4/10, tem aniversário daqui a pouco. 4/10. Aí tem a pasta lá. Olha, até tantos anos fez isso, mas aí se converteu. Mas ainda continuou fazendo umas coisas aqui, viu? Mas agora ele está louvando. Agora ele está procurando o caminho certo. Agora quando tem uma anotação aqui de observação, é exceção. O cristão tem que ser assim, irmãos. Tem gente que acha que a ideia de que Jesus veio para salvar pecadores, ele veio para salvar pecadores, mas não para que você continuasse o pecador que você era no passado. Eu estava vindo com minhas para aqui, coloquei no meu celular, eu baixei o filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, no meu celular, e aí sempre que eu posso eu vejo. Hoje eu coloquei no carro para a gente assistindo enquanto a gente chegava aqui. Eu estava mostrando para elas, né, o sofrimento que Paulo passou. Mas tem uma parte que mostrava Paulo antes de se converter, como ele perseguiu os cristãos, né? Então aqui, irmãos, a ideia desse temor de Deus, essa ideia de que você está sendo fiscalizado. Tem gente que tem mais medo de polícia do que de Deus. Vê se pode um negócio desse. Agora o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 2: concedam-nos lugar no coração de vocês. Irmãos, eu sei que eu não sou uma pessoa muito legal, mas me amem. Não tem algo mais feio, o apóstolo, ó, o irmão José falou até sobre isso. Não tem algo mais feio do que você sair falando mal do pastor da sua igreja. Porque assim, se você acha que o pastor da sua igreja não é um pastor verdadeiro, você sai de lá. Eu saí da igreja que eu estava justamente porque eu entendia isso e ainda continuo entendendo. Mas existem pessoas que eles não somente ficam, mas eles ficam tentando produzir esse espírito de dissensão que só vai fazer mal a eles. Por isso o apóstolo Paulo diz: concedam-no lugar no coração de vocês. O apóstolo Paulo sabia que tinha um monte de gente que estava jururu com as pregações dele, e principalmente com a primeira carta que ele escreveu. Que nada, quem é Paulo para falar aquilo para a gente? Você viu o que ele falou? Queria falar com vocês como espirituais, mas não posso, vocês são carnais. Ele pegou pesado, varão. Ele falou um monte de coisa pra gente lá naquela primeira carta. Mas aí você pergunta: e o que Paulo falou é verdade? Rapaz, é verdade, mas ele podia escolher umas palavras assim mais adocicadas. Ele podia, né? É como um médico. Ele vai fazer uma cirurgia em você, mas assim, ele vai ter que lhe cortar. E aí? Ah, doutor, mas aí não. Aí você vai me violentar. Por exemplo, tem gente que vai ter que arrancar o siso. Quando eu falo que tem gente que vai ter que arrancar o siso, entenda, eu.
O meu siso já está aqui pressionando. Já acho que já vai fazer a idade de Maria, uns 10 anos. Ele pressiona de vez em quando, dá uma dor muito grande. Aí eu tomo anti-inflamatório, passa a dor, esqueço e aí deixo pra lá. Mas uma hora eu vou ter que tirar o siso. Eu estava do lado de quando minha esposa tirou o siso dela. Eu acho que isso me traumatizou mais ainda. O médico disse: eu vou tirar esse siso em 30 minutos. Demorou, acho que o quê? Umas 2 horas, 3 horas. Foi isso mesmo? Vida? Demorou o quê? Umas 3 horas quase, não foi? E o médico, meu filho, ele ficava com medo, que ele ficava me olhando assim, né? Tô mexendo na mulher do rapaz aqui, olha o tamanho dele, né? E ele deu, eu acho que umas 5 ou 6 anestesia. Teve uma hora que eu acho que ele pensou assim, é questão de orgulho, que ele queria parar a cirurgia. Porque ele puxava e o dente não vinha. O tio José foi assim também, não foi? E aí... Mas assim, aquela pessoa, ela não estava querendo fazer o mal para você. Ela estava querendo acabar com a dor. Talvez ela não tivesse feito o trabalho dele bem feito. Mas existem procedimentos cirúrgicos que, por melhor que seja o médico, você vai sentir dor. O pós-operatório de algumas enfermidades, de algumas cirurgias, por exemplo, irmãos, o tratamento de câncer, quem faz quimioterapia, você sabe como a pessoa fica se sentindo depois? Porque todos vocês, o câncer já se tornou uma doença comum, né? Infelizmente. Deus está no controle de tudo, mas é algo triste. Então a gente sabe que quando a pessoa faz quimioterapia, a quimioterapia mata as células boas e ruins. Então a pessoa fica se sentindo muito mal. Mas aquela pessoa que está fazendo um procedimento, que bota lá para você tomar a quimioterapia, ela quer que você morra? Mas você saiu de lá quase morto, de tão mal. Mas a pessoa está fazendo aquilo para quê? Para lhe salvar. O evangelho é a mesma coisa, irmão. Você acha que você vai deixar de ser o pecador miserável que você é? Os hábitos que você tinha no passado vão desaparecer assim? Sabe, às vezes a gente acha que o evangelho é mágica. O evangelho não é mágica não, irmãos. O evangelho é renúncia, cruz e Cristo. E perceba que a primeira palavra que Jesus diz para aqueles que querem segui-lo é o quê? Renúncia. Porque não vai ser fácil ouvir as coisas que temos que ouvir e muito mais ainda praticá-las. Por isso que é comum as pessoas ficarem com raiva de um pastor que prega a verdade. Isso é o comum. Se você entendeu a mensagem, se o pastor está fazendo o papel dele, é comum você ficar com raiva dele. Depois é que você vai, né, aleveando. Não, ele está fazendo o papel dele, eu sei que ele quer o meu bem, né? Não vou matar ele dessa vez, não. Então aqui ele diz: concedam-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos. Porque parece que a pessoa que fala a verdade quer prejudicar. O apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve aos Gálatas. Ele diz: eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Você quer me prejudicar, pastor? Você está dizendo para as pessoas aí que eu não sou um crente verdadeiro? É claro que você não é um crente verdadeiro. Se você, numa época de pandemia, se escondeu embaixo da cama, você quer que eu diga que você é um crente verdadeiro? Claro que você não é. E eu tenho que dizer para todo mundo que você não é, inclusive para você. Aí a pessoa vai ficar com o que de mim? Pastor, muito obrigado, porque o senhor falou a verdade para mim. Eu sempre quis uma pessoa assim que fosse sincera do ponto de vista de Deus, né? É assim que você acha que trata um pastor? Que nada, mano, ele está me prejudicando. Ele quer que eu saia da igreja. Eu sou o expulsador de pessoas da igreja. Por que foi que a pessoa saiu? Porque se sentiu ofendida com a pregação. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, irmão. A ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Paulo diz: preste atenção.
Eu nunca causei dano a ninguém, eu nunca explorei ninguém. Quem faz isso são os falsos mestres e vocês aturam eles. A maioria das pessoas que saíram da nossa congregação, elas não foram para o mundo, ainda que elas tenham ido para o mundo, mas elas permaneceram em igrejas evangélicas, agora do falso evangelho. Igreja evangélica do falso evangelho anda de mãos dadas com o mundo, né? Então essas pessoas estão no mundo também, mas elas ainda continuam a se vestir com rótulo de evangélicos. E a culpa delas terem saído daqui de quem é? De quem é? Do pastor. Por isso, cuidado, quando você fica orando para os pastores, pastor Ju, pastor Nizano, meu filho, cuidado, porque depois quando quiserem pegar José, a culpa é de vocês aí, ó. Que estão aí, ó, querem colocar o título no bichinho que ele está fugindo desse título, né? Então a ideia aqui é, não digo isso para condená-los. A pregação, quando ela expõe o pecado, não é para condenar, é para justamente você ter a oportunidade de se arrepender, para você ter a oportunidade de mudar. Por exemplo, essas pessoas que se afastaram da igreja nesse período de pandemia, a gente quer que elas voltem arrependidas, entendendo que elas não foram cristãs nesse período, chorando o choro de Pedro. Porque o que essas pessoas fizeram foi a mesma coisa que Pedro fez. Você conhece Jesus? Quem? Quem é Jesus? É por isso que a maioria dessas pessoas, quando eu peguei o Covid, nenhuma delas mandou mensagem para mim. Bem feito. Eu disse que era para a igreja ficar fechada. Então aqui o apóstolo Paulo diz, eu não digo isso para condená-los. Muitas pessoas, elas sentiam prazer no sofrimento de Paulo. Paulo teve tanta doença, irmãos, que se fosse fazer uma descrição daquilo que Paulo sofreu, eu acho que o negócio ia ficar difícil. Tem uma parte do filme que é muito legal, a gente estava assistindo, do Lucas é preso junto com Paulo. No filme isso acontece, né? E aí Paulo diz, eu não sei onde eu estaria sem você. Aí Lucas, né? E é tão bonito assim, porque o diretor do filme, ele tenta mostrar esse amor cristão que existia entre Paulo e Lucas, né? De pai e filho. E aí Lucas, né, em tom de brincadeira, fala, provavelmente você estaria morto, ou pela varíola, ou por isso, de tanta enfermidade que Paulo contraiu. As feridas que Paulo teve por conta do apedrejamento, açoites, né, chicotadas. E as pessoas às vezes estão vendo, aí Deus está arretado com ele, ó. Ele fica falando essas coisas com a gente, mas Deus está arretado com ele, ó. Deus está pegando ele, ó. Será? Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Por isso que eu digo, meu filho, cada pessoa dessa que fez mal, principalmente falaram bastante mal de mim, se voltar para a igreja, eu vou abraçar, se ela deixar, né, por causa do Covid. Eu não transmito mais, né? Mas tem gente que ainda fica, ó, não, o seguro morreu de velho. Então, assim, se a pessoa voltar, vai ser muito bem tratada, porque a gente é cristão, irmãos. Uma das características da gente, como a gente viu ontem, é a amabilidade, ou benignidade, como queira. Mas Paulo diz isso aqui. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Eu amo cada uma das pessoas que eu evangelizei. As pessoas que saíram da igreja, as pessoas que de alguma forma tentaram me prejudicar ou trazer dano para minha família. Eu amo essas pessoas. Por mais difícil que seja, em alguns momentos amar, eu luto para amar essas pessoas e a graça do Senhor me permite fazê-lo. Pois ele diz aqui, já lhes disse, que vocês estão no nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Porque essa é a realidade do cristão.
Você está vivo hoje, mas você vai morrer amanhã. Talvez não amanhã, mas algum dia. E eu espero que você não morra sozinho. Eu espero que você tenha uma família em Cristo. Eu espero que você tenha Cristo no momento da sua morte. E uma família que você vai encontrar no céu. Já imaginou que maravilha você encontrar no céu pessoas que você andou aqui na terra? Isso vai acontecer, irmão. Se você leu a Bíblia direito, você sabe que essa é uma realidade. Imagine um encontro, eu fico imaginando essas coisas na minha cabeça. No filme até mostra o encontro de Paulo com quem ele apedrejou. Ou quem ele, segurou a roupa dos que apedrejavam Estevão. Imagine, Paulo se encontrando com Estevão. Que alegria maravilhosa no céu. Que conversa boa. A conversa dessas duas pessoas. Porque às vezes a gente pensa que no céu vai ser assim. Você já parou para pensar um pouco no céu? No céu, irmãos, a gente vai ter o que fazer. Deus não cria nada inútil. Então, com certeza, nós vamos ter uma continuidade na nossa vida lá. Principalmente os nossos laços de amor e de amizade, que serão puros, não mais manchados pelo pecado. Imagine, que maravilha isso. Encontrar com pessoas lá no céu. Ah, você chegou, hein, rapaz? Eu não botei muita fé não, mas você chegou. Socorro, Jesus. A gente viu o filme Peregrino, Fiel foi primeiro. É verdade. Mas cristão chegou junto com esperança, não foi? No filme? Imagine ele se encontrando com o fiel lá dentro, já dentro da porta, já dentro da cidade santa. Oh, glória. Fiel, hein? Você se deu de bem, rapaz. Olha, passou por cima, eu vi a hora da carruagem. A gente ainda, meu filho, teve que enfrentar, foi coisa, viu? E quase que eu fico no lago ali, ó, que eu fui atravessar o lago, disse que não podia vir de barco, eu tinha que atravessar, e eu quase que eu ia me submergindo, esperança que me ajudou. Essa é a ideia, irmãos. Igreja é algo tão necessário. Cristo não faz nada desnecessário. Por que você acha que Cristo nos deu a igreja? Porque Ele sabia que nós precisávamos disso. Nós precisávamos ser edificados, nós precisávamos ser santificados, e nós precisamos andar juntos, para que juntos cheguemos ao mesmo destino. Por isso que Paulo diz aqui, primeiro ele diz, juntos morrermos. Porque na vida cristã, tudo é o contrário. As pessoas que vivem a vida do mundo, elas vivem e depois morrem. O cristão não, ele morre e depois ele começa a viver. No momento da sua conversão, você morreu para o mundo. E é o que Paulo diz em Gálatas, já não mais sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo para a glória dele. Por isso ele diz, juntos morremos e juntos vamos viver. E vamos viver para sempre. Olha que coisa linda. Essa motivação de Paulo. Paulo olha para aquelas pessoas e diz, eu estou falando essas coisas, e ele ainda vai falar coisas duras aqui. Mas ele está falando isso por amor. Versículo de número 4. Tenho grande confiança em vocês. Eu tenho grande confiança em vocês da comunidade cristã Vida Eterna. Eu tenho confiança em mim. Em mim eu não tenho muita não. Mas em vocês eu tenho. Sabe? Eu acredito que vocês irão fazer coisas que vocês mesmos ficarão surpresos. Não para a glória de vocês, para a glória de Deus.
Deus escolheu usar vasos de barro como nós. Eu acredito que essa pequena e do ponto de vista humano insignificante igreja vai ser usada por Deus para grandes feitos. Já tem sido. Pois Paulo diz: eu tenho grande confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Olha que coisa linda. A palavra orgulho aqui não é no sentido negativo. A ideia orgulho aqui, eu tenho muita felicidade de ser o pastor de vocês. Essa é a ideia da palavra aqui. Eu tenho felicidade de ter evangelizado vocês. Teve um momento que Paulo pensou em desistir de tudo. Logo no início. Você lê o livro de Atos, você vai ver. Paulo encontrou tanta dificuldade na chegada dele em Coríntios, que ele pensou em quê? Em partir para outra cidade. Mas o Espírito do Senhor apareceu para ele e disse: Paulo, fique nessa cidade. Continue pregando. Porque eu tenho muitos, não poucos, eu tenho muitos eleitos aqui. E Paulo continuou. E surge uma igreja muito grande do ponto de vista numérico. A igreja de Coríntios. E aqui ele diz, agora no versículo 4, tenham grande confiança, versículo 4 do capítulo 7 de 2 Coríntios. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Nada encoraja mais o pastor e o pregador do que ver as pessoas que estão congregando na igreja dando um bom testemunho. É tão legal isso, irmão. É tão bonito. Sabe, a gente fica às vezes emocionado, assim como a gente fica triste também quando a gente vê um mau testemunho. O apóstolo João vai dizer: eu fiquei extremamente feliz em saber que os meus filhos andam na verdade. Então Paulo está dizendo essa mesma ideia. Eu tenho orgulho de vocês, eu me sinto encorajado por aquilo que vocês estão mostrando para mim que Cristo significa para vocês. Quando você vê pessoas de fato vivendo a Cristo, pessoas que você evangelizou, muitas vezes elas vão ser usadas para encorajar você que está pensando em desistir. Você acha que Paulo não passou por momentos difíceis? Mas às vezes aquelas pessoas que ele evangelizou estavam dizendo: mas Paulo, vamos lá, Paulo, e aí? E aí? Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Você lembra que ele falou no início dessa carta? E nos desesperamos da nossa própria vida. Aí lembrei que o Deus que servimos é o Deus que ressuscita os mortos. Na igreja, irmãos, nós não temos diferença entre leigos e sacerdotes. Todos somos sacerdotes. A diferença aqui é funcional. Nem todos fomos chamados para pregar publicamente. Mas todos fomos chamados para fazer alguma coisa. Inclusive, nós estudamos recentemente, ontem, anteontem, Mateus 25. E lá em Mateus 25 tem a parábola dos talentos. E tem um que esconde o talento. E esse é reprovado. Então a ideia aqui de Paulo é: eu sinto-me bastante encorajado e minha alegria transborda em todas as tribulações. Eu fiquei muito feliz, sabe? Da época que eu fiquei de Covid, uma das coisas que me deixou mais alegre foi saber que a igreja continuou mesmo sem mim. Eu fiquei tão feliz com isso. Sabe, eu acho que eu fiquei afastado 15 dias ou mais. Mais ou menos isso, não foi? Porque eu pensei em ficar mais, mas o irmão José resolveu ficar doente. Olha a tripulação, viu? E a notícia ainda tinha que ser dada por Cláudia, a irmã Cláudia. A irmã Cláudia que dá essas notícias boas. José, você barriou. Ela não fala assim, ela fala muito bonitinho, né? Mas assim, a gente entende o quê? Barriou. O irmão Quinho doido para sair do Ribeiro de Querite, que os corvos estavam levando lá comida e água.
E aí de repente fez o teste e a irmã Cláudia disse que você está barreado ainda. Tem que esperar mais alguns dias, viu? Come, bebe e alonga. Faz um alongamento aí para quando você voltar direitinho. Então a alegria transborda nesse sentido de você saber que a igreja, ela é viva. Sabe que às vezes a gente fica com aquela preocupação. Eu não sei se vocês são assim, minhas filhas já têm 10 e 11 anos. Mas eu tinha uma preocupação, eu tenho até hoje, né? Porque elas precisam de supervisão, as duas. Mas assim, antigamente, se elas levantassem, eu levantava atrás, que eu não aguentava deixar elas sozinhas. Achava que ia derrubar um copo, ia se cortar, ia acontecer alguma coisa, ia tropeçar, ia bater. E eu levantava atrás. Agora, meu filho, eu já fico na comunhão, né? Até já falo assim, né? Vão lá, faz o café de vocês, né? E aí elas vão lá, faz o sanduíche, claro, supervisionado, né? Vamos, porque se deixar, meu, faz o café de vocês. Cafezinho. Uma entrada. Né? Sobremesa. É todo mundo, né? Do clube do pai. Oh, meu pai. Mas assim, à medida que a gente vai sentindo que a igreja amadurece, isso dá alegria pra gente. Sabe, o testemunho de vocês é muito importante para mim, como pastor. Eu tive presente, né, em momentos difíceis dos irmãos aqui e vi o testemunho de vocês. Hoje mesmo eu falei com a irmã Lani, tinha falado com ela recentemente. José estava até do meu lado. Foi que dia foi, José? Acho que foi na quarta, né? Eu tentei conversar com ela, a gente não conseguiu falar. Se ela falar deu defeito, uma hora do meu não estava pegando direito. E aí quando foi depois do culto, ela ligou para o celular de José e eu falei com ela alguns minutos e José estava do meu lado. João estava do meu lado, foi. E ela dizendo, pastor, eu já estou quase assim, sabe, sem esperança. Ela estava bem abatida. E eu disse, minha irmã, a gente vai orar. E você vai melhorar. Aí ela disse, pastor, você fica falando assim, eu até acredito. Não falei, João estava do lado. E aí quando foi hoje assim, ela me mandou uma foto de Dylan. Dylan tá um pouquinho, né, tá bem malzinho assim, bem magrinho. Mas ele vai melhorar. Ele vai melhorar. E aí eu falei, não, minha irmã, a gente está orando aqui o que precisar. Aí ela me respondeu a minha mensagem dizendo, mas aquilo que o senhor falou aconteceu, eu melhorei mesmo. E aí eu falei, rapaz, até eu tô acreditando agora. Porque a gente fala as coisas pelo Espírito, né? Mas a gente tem ainda a parte humana, meu filho, que fica aqui dizendo, você é um charlatão, você está dando falsa esperança. Não, mas se Deus me mandou falar isso, eu tenho que falar. Olha, depois se der tudo errado, aí a culpa vai ser sua. Você acha que não vem? Olha, esse demônio, ele ficou e até hoje está aqui, circundando. Olha, se acontecer alguma coisa, se alguém tiver um problema grave aqui na igreja, nesse período de Covid, agora mais não, que já está acabando, né? Mas no começo, meu filho, olha, se alguém morrer na igreja, a culpa vai ser sua. Foi você que deixou a igreja aberta. Teve um dia que José que estava pregando, que a polícia passou, e José disse, já estava preparado, não foi, filho? Olha, quando a polícia chegar aqui invadir, que disse, e aí, nesse negócio, o pastor é ele, viu? Eu estava filmando no dia. Ele que me contou que estava pensando nisso. Não foi? Foi ou não foi, meu filho? É sincero. Polícia invadiu, vai pegar. Quem foi que é o culpado? Quem é o culpado desse negócio aqui? Ei, aquele dali, pega ele. É ele ali, de camisa preta. Muitas vezes eu fiquei pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? É isso mesmo. E aí foi tão maravilhoso, porque tudo isso me forçou a estudar a história da igreja, a ver como viveram os nossos irmãos do passado, a ver como vivem os nossos irmãos no presente, em lugares onde o evangelho é perseguido. E ver que a gente tem que seguir esse caminho, irmãos. A nossa alegria transborda em todas as
tribulações. Tem gente que nunca vai sentir esse tipo de alegria, porque nunca teve tribulações como a nossa. Eu não estou falando tribulação de conta para pagar, tribulação de preocupações com coisas mundanas, porque até os ímpios têm. Eu estou falando tribulações com coisas espirituais. Preocupação com os irmãos, com a alma deles. Preocupação com as ciladas do inimigo. Preocupações em estar fazendo a vontade de Deus. Preocupações em tropeçar, em retroceder. São essas tribulações, irmãos, em ser perseguido por fazer a vontade de Deus. Aqui o Senhor nos livrou durante todos esses 5 meses. Né? Mas se chegasse algum policial e dissesse assim: bora meu filho, o pastor vai estar preso. Quem mandou esse negócio de abrir igreja? Tudo era para estar fechado aqui. Bora, eu ia ter que ir, meu filho. E aí? José pregava. Aí José pregava pela internet. Claro que não iam fazer isso, né? Então a ideia aqui é justamente isso. Nós precisamos viver como cristãos, porque o seu testemunho está edificando o seu irmão do lado e você nem percebe, irmãos. Talvez você não sinta a falta de estar aqui, mas o seu irmão sente a sua falta, se ele é seu irmão. Sabe, eu muitas vezes chego, até hoje, nós dormimos no mesmo quarto, eu, a minha esposa e minhas filhas, imagine, que tribulação. E eu durmo sempre no chão, boto um colchãozinho assim do lado, porque, imagina essas meninas, elas eram pequenininhas quando dormia na cama com a gente. E minha esposa ficava com a cama quase toda para ela. Agora, meu filho, é uma luta, ainda bem que a bichinha ela tá magrinha, né, minha esposa, olhem por ela, ela tá magrinha. Aí vão dizer, é o marido que não dá comida. E às vezes eu chego lá e elas estão já dormindo. Mas toda noite elas acordam. E olham assim, para ver se eu estou no colchão. E aí se eu não estiver no colchão. Essa ideia da gente ser importante na vida um do outro. Às vezes você não dá valor à sua unha, né? Uma unha. Você já teve uma encravada? Você sabe que uma das formas de torturas mais dolorosas é arrancar a unha com alicate? As pessoas faziam isso com os cristãos para eles negarem. Já imaginou? Pegar unha por unha do seu pé e da sua mão e arrancar com alicate? Mas é só uma unha. É, meu filho, deixa arrancar com alicate para você ver. Então entenda, nós somos um corpo. Nada aqui, nem ninguém é insignificante. Por isso que nós lutamos tanto por essa unidade. Não uma unidade quantitativa, mas uma unidade qualitativa. Deus vai trazer aqueles que são deles, para que nós nos alegremos em comunidade, em comunhão. Mas à medida que Deus tem trazido, nós temos que lutar por essa comunhão. Porque o inimigo vai tentar, é uma frase que eu sempre disse e repito, o inimigo vai tentar unir quem Deus separou, luz e trevas, e vai tentar separar quem Deus uniu, os irmãos da igreja, marido e mulher, pais e filhos. O inimigo vai tentar separar. E a gente não pode, como o próprio apóstolo Paulo diz, nós não ignoramos os desejos de Satanás. A gente sabe o que ele quer. Porque Deus já revelou para que nós nos protegêssemos de antemão. Então aqui ele diz, é tão bonitinho que Ágabo vinha para a igreja na barriga da irmã. Agora ele está vindo bebezinho. Pronto, esse pastor barulhento. Foi não, pastor. Aí, tá vendo? Esse pastor com essa voz feia. Eu podia ter nascido com a voz de Paulinho, né? Mas cada um na sua vocação. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Meu filho, você acha que você vai para algum lugar que vai ter descanso? Você acha que você vai ter descanso? Você não vai. Ainda mais quando você for fazer a obra de Deus.
O apóstolo Paulo está dizendo, ó, nós chegamos até a Macedônia. O apóstolo Paulo, nessa altura, ele está na Grécia. A Grécia se dividia, naquela época, em duas províncias romanas, Macedônia e Acaia. E aí ele está dizendo, quando chegamos na Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados. Como foi a sua semana? A gente já chegou na sexta-feira, nem parece, né? Como foi sua semana? Eu disse domingo que ia ser difícil. Foi? Mas pastor, o senhor é profeta? Eu não, eu leio a Bíblia. E a Bíblia diz que os dias dos cristãos são o quê? Difíceis. E eu vou dizer ainda outra coisa que aconteceu essa semana. A maioria dos problemas que aconteceram com você e comigo essa semana, a gente nem imaginava que eles iriam acontecer no começo da semana. Né? Os problemas que às vezes a gente pensou que ia acontecer, não aconteceram, aconteceram outros. Porque é assim, irmão. Então aqui ele diz assim, olha, pois quando chegamos na Macedônia não tivemos nenhum descanso. A ideia aqui não é que Paulo não dormiu, não é que Paulo não tirou aquele soninho de 30 minutos depois do almoço, isso é de Deus. Apesar de eu não fazer muito isso, mas é de Deus, eu tenho vontade, eu acho tão bonito. Eu acho tão bonito assim, quando a pessoa acorda de manhã, toma café da manhã, almoça meio-dia, janta de noite, eu acho tão bonito, rapaz. Mas eu não consigo fazer. Eu acho bonito. Que a pessoa assim, né? Certinha, ela almoça meio-dia. Os antigos que faziam isso, né? Meu avô, ele era comerciante e algumas vezes, eu me lembro assim, eu era bem novinho, né? Meu avô faleceu, hein? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos, mas eu tenho algumas lembranças dele. Ele voltava na hora do almoço, isso em chique-chique, né? A gente ficava na casa dele de férias. Ele voltava na hora do almoço, aí almoçava e aí depois tirava aquele soninho, ia certinho, rapaz. Olha, naquela época não tinha nem relógio, mas era impressionante que era certinho. Não precisava nem de despertador. 30 minutos levantava, voltava para a loja. Porque comerciante, meu filho, vive do comércio. Eu acho tão bonito isso, né? Mas não consigo. Às vezes a pessoa vai conversar comigo 3 horas da tarde, eu não tomei nem café. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso. A ideia de que a gente não tem descanso é, irmãos, a gente chega de noite, eu não sei se você, com você é assim. A gente chega de noite, vai deitar na cama e pega o zap. Aí a gente olha, meu Deus, irmão fulano está passando por isso. Irmão fulano está passando por isso. Eu não divido isso com ninguém, estou falando com vocês aqui agora. Não faço isso, não divido isso nem com minha família, às vezes, porque eu creio que não devo colocar esse fardo nas costas deles. Mas às vezes assim, eu falei isso para minha filha hoje pela manhã, que lá em casa eu sou normalmente o último a dormir e o primeiro a acordar. Por quê? Porque a gente não tem descanso, irmãos. Todos vocês sabem que, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, estou falando isso, né, para a glória de Deus. Como o pequeno Dylan, ele teve entre a vida e a morte. Há pouco tempo atrás, né, alguns meses atrás, acho que uns 2 meses atrás, não foi? E alguma irmã colocou uma mensagem no WhatsApp e toda a igreja começou a orar. Foi tão bonito aquilo, não foi? E a gente começou a orar. E eu tive a oportunidade de conversar, né, tanto com o pai quanto com a mãe dele. E a gente continuou orando. E os médicos queriam entubar. E no caso dele, que estava frágil, o próprio médico disse que se entubasse era 50% de chance dele falecer. E ele não precisou ser entubado e ele se recuperou. Mas a gente orou de madrugada, eu e o José, a gente ficou até umas 3 horas da manhã, não foi? Trocando mensagem nesse dia. O irmão José agora está com a responsabilidade da loja, que antes ele dividia com o pai dele, mas todos vocês sabem que o pai de José ficou de Covid, que está precisando de cuidados. Então o irmão José agora dorme tarde e tem que acordar cedo para abrir a loja. Ai dele se não abrir. Né, meu filho? Por isso tenha paciência com o bichinho.
Pois quando chegamos da Macedônia não tivemos nenhum descanso. Eu estou dizendo isso porque vida de cristão é difícil. Olha, irmãos, uma das coisas que eu mais ouvi ao longo desses 9 anos, assim, e que muitas pessoas inclusive saíram da igreja por causa disso, é: depois que eu comecei na igreja, minha vida ficou uma loucura. Tribulação o tempo todo. Aí vem falar logo com quem? Aí eu disse: glória a Deus. Ai, pronto. Aí a pessoa diz: não, não é possível, você não gosta de mim, que nada. A igreja do outro lado ali promete isso e aquilo, e aqui, meu filho, é só oi. E ainda quando eu faço as coisas certinho, disseram que eu tenho que bater no peito e dizer: sou um servo inútil, não tem nenhuma placa aqui pra mim. Glória a Deus. Então, irmãos, não, o descanso é do outro lado. Do outro lado da eternidade é o nosso descanso. É por isso que a gente não tem um sábado. É por isso que a gente não guarda um domingo. É como, né? Eu fiz uma analogia uma vez. Disseram: pastor, você guarda o domingo? Aí eu me lembrei, né? De um desses ditados do mundo, né? Uma pessoa disse uma vez assim: eu queria comer alguma coisa diferente. Escreve diferente no papel e come. Aí a pessoa disse: pastor, você guarda o domingo? Eu digo: só se for assim, você escreve domingo e guarda ele no seu bolso. Porque a gente não tem descanso. Muito menos no domingo, que é o dia que a gente tem que buscar a Deus, né? Mais do que outros dias, porque a gente tem tempo. Às vezes você trabalha de segunda a sábado e não tem tanto tempo para evangelizar. Por que não faz isso no domingo? Ah, porque é o dia de descansar. Que descansar, irmão? Glória a Deus. O descanso é do outro lado. Por que você acha que no domingo você pode acordar mais tarde? Se o domingo é o dia que você tem que trabalhar para o seu verdadeiro Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Está tudo ao contrário. Por que no domingo a gente não evangeliza? É verdade. Está faltando tempo para evangelizar. Vamos evangelizar no domingo. Verdade, sim. Então Paulo diz: nós não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. De toda forma. Você já imaginou isso, meu amigo? Na vida do cristão, os problemas eles são mal educados. Porque antigamente, assim, como você é mais assim, né? Deus ele vai dando à medida que você vai recebendo, crescendo na graça e no conhecimento dele, é lógico. Mas antigamente, assim, na minha experiência de vida, logo quando eu me converti, vinha um problema, batia: ó, vou entrar, você entrava. Agora não, filho, agora é uma bagunça. Entra todo mundo de vez igual, o que é isso? Por exemplo, na vida de Kio mesmo, teve uma hora que Kio conversou: vem cá, ou Covid ou chikungunya. Os dois não davam, não. E aí o chikungunya ganhou, botou o Covid, ó, pra voar. Aí o pessoal fala: que não teve, foi assintomático, mas está sentindo dor do chikungunya até hoje. Ontem ele voltou a andar como velhinho. Eu fiquei andando ontem na igreja, eu fiquei preocupado, né? Eu pensei que ele tivesse tomado uma queda, alguma coisa assim. Aí ele disse: não, chikungunya. Eu me lembrei de Marcelo, que Marcelo é a mesma coisa do bichinho. De vez em quando Marcelo tá bem, daqui a pouco tá Marcelo: ui, com o sotaque, né, bonito dele, né? Carioca não tem um sotaque muito bonito não, mas Marcelo é porque eu não sei, ele misturou carioca com baiano, ficou no modo bonito, né? Visivelmente quando tá louvando, né? E aí ele: é o chikungunya. Salva do Senhor. Isso é crente, irmão. Amém. Você é crente. Irmão José está lá administrando a loja e o prefeito da cidade resolveu inventar um novo imposto. Imagine. Aí o irmão José tá lá na loja e uma das características do comércio é que o ponto comercial ele é valorizado pelo local que ele está, se é de grande circulação ou não, né? Quem entende um pouco, né? E a loja do irmão José era da Joana Angélica, que era famosa justamente porque ia e vinha mão em contramão. Então passava muita gente, a probabilidade de venda do produto era grande. Agora não, meu filho, agora é só uma mão. É verdade. Por quê? Porque ele está lá. Se os outros lojistas descobrirem que é por causa dele, meu filho, vai ser um problema. Me chamaram para fazer um protesto. Foi, barriou.
dele, a culpa é dele. Se esse cristão não tivesse aqui, tava tudo bem. Mas veio um cristão aqui pra esse negócio, esses crentes do verdadeiro evangelho. Eu não crente nem contra, velho. Porque não pode ser um crente normal. Para benzer, fazer aquelas coisas. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Conflitos externos, temores internos. Ele disse, pastor, como é que está a luta? Meu filho, eu não sei qual é a maior, se é do lado de fora ou do lado de dentro. Ainda estou decidindo, porque, rapaz, que perrengue, viu? Olha como Paulo define aqui. Conflitos externos. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu vou ser muito direto com você, porque você sabe que comigo a gente não tem arrodeio. Todo cristão tem depressão. Se você não tem depressão, porque o seu cristianismo ainda está, ó, precisando crescer. A ideia aqui é justamente isso. Ele fala o quê? Conflitos externos e temores internos. Todo cristão tem esses temores internos. Você acha que você é salvo? É mesmo? Tem certeza? Então vamos lá para a África. Vamos lá. Pastor, temos que orar. Agora está todo mundo querendo orar, né? Quando você chega assim e diz assim, olha, varão, tem oportunidade de emprego, você vai ganhar 50 mil por mês. É bênção. Já orei. Já é a resposta da oração. Isso é a resposta de oração. Deus sabia que eu estava precisando comprar uns danoninhos para Ana. Paulo Henrique está engordando e perdeu as roupas todas. Resposta de oração. É bênção. É bênção. Mas se disser, meu filho, né? Temos que pagar o boleto do cartão, vamos orar. Pode Orar. Muda essa parte. Então a ideia da gente é sempre essa. Muitas vezes esse é o cenário que Deus produz. Eu falei isso quando eu estava falando da experiência de Jonas, para você ter uma vida de oração. Você quer ver o crente começar a orar? Qual é o problema na vida dele? Deus já sabe disso. Então sabe por que você tem tanto problema? O seu bem. Já acredito. Pense, irmãos, como a gente ora quando o negócio empena. Ora mesmo. Não é? A pessoa tem um emprego e de repente perde aquele emprego. Meu Deus, como é que eu vou sustentar minha família, pai? Eu sei que sua palavra diz que eu nunca vi um justo, sabe, passar a necessidade, nem a sua posteridade mendigar o pão. Meu pai, rapaz, a pessoa vai na Bíblia, varão. E ora, viu? E de madrugada ainda, viu? A pessoa tinha dito para Deus que ia começar a orar 5 horas da manhã e nunca conseguiu. No dia que foi demitido, consegue. Eu já vi isso acontecer. A pessoa disse, Deus, eu quero ter uma vida de oração, e Deus bota uma enfermidade. Pronto, vida de oração. Paulo diz aqui, 2 tipos, conflitos externos. Conflitos externos, vai ter gente que vai te perseguir. Não acredite, você vai para a igreja, cansado desse jeito, anda com a roupa no trabalho, rapaz. Isso é Marcelo que deve fazer na sua cabeça, né? Porque ele que era evangélico, você não era evangélico, eu sabia disso. Ainda que ele era evangélico, não mais evangélico, né? Mas aí na família deve ficar pensando, esse Marcelo fez a cabeça de minha mãe. Esse Marcelo fez a cabeça de minha... Esse Marcelo não sei não, viu? Vamos orar. O bichinho, olha, veio junto com ela no mesmo barco. Glória a Deus. Obrigado. Então a ideia é justamente esses conflitos externos, irmãos. Às vezes você está vindo para cá e o pessoal começa a olhar para você, o que é que esses Howley estão querendo aqui na nossa praia? Howley, né? É um termo dos surfistas lá do Havaí. O que é que esse Mauricinho quer aqui? Essa camisa aí, essa camisa polo cinza aí. O que é que ele está querendo? E aquela índia ali, com aquele cabelinho ali, cortadinho ali, o que é que ela está querendo aqui? E aquela ali da Barra? Eu conheço ela da Barra, ela é dessas áreas, o que é que ela quer aqui? Muitas vezes a gente vai ser rejeitado, né, irmão? Quando Paulo chegou lá em Éfeso, né? O pessoal disse, rapaz, o negócio está ficando difícil pra gente, que a gente está perdendo dinheiro. A gente fazia estátua de Diana. Era a deusa dos efésios, uma estátua
enorme dela, tipo a do Cristo Redentor, assim, bem grande. E as pessoas visitavam Éfeso para adorar, né, a deusa Diana. E eles levavam aqueles nichos, né, aquelas réplicas pequenininhas, e o pessoal ganhava dinheiro fazendo isso. E aí de repente o pessoal começou a se converter. E você fala, mas esse pau está dando prejuízo, rapaz. E perseguiam, inventavam mentiras, disseram que Paulo entrou. A primeira acusação que Paulo foi levado para Roma para ser julgado foi justamente porque disseram que ele tinha profanado o templo, colocando gregos dentro do templo. Paulo não fez isso. Paulo respeitava o costume dos judeus. Ele inclusive diz isso em 1 Coríntios: como judeu eu respeitei a lei dos judeus, embora eu saiba que o que vale para nós é Cristo. A lei cerimonial perdeu. Não que ela tenha perdido a sua eficácia, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um único sacrifício, que era o de Cristo. Se você tiver dúvida nessa área, leia a carta dos Hebreus, que você fica sem dúvida nenhuma. A carta é toda mostrando justamente para os judeus como Cristo cumpriu tudo na cruz. Então aqui ele fala desses conflitos externos, perseguição, provação. Mas ele fala de algo, por isso que eu disse que todo cristão tem alguma espécie de depressão. Ele diz aqui que nós temos temores internos. Olha a síndrome do pânico. Pastor, agora eu chego em casa, eu fico com medo de noite. Eu não com medo de sair. Tenha medo, meu filho, porque o diabo está lá fora. Pastor, você não está me ajudando. Agora que eu vou ficar com medo mesmo. Eu já tive dificuldade para sair na rua, pastor. Agora o senhor fica falando essas coisas? O senhor não quer me ajudar? Meu filho, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então fique tranquilo, não fique com medo do ladrão, não. Porque o máximo que ele pode levar é o quê? É o celular. E se você for crente, ainda vai dar o quê? O carregador e o fone de ouvido. Amém? Se quiser levar a capa, dê também a túnica, né? No caso do irmão, o que foi que ele fez? Ele deu o celular e a capa do celular, né? Porque podia ter dado o celular sem capa. Não, tem uma capa aqui para proteger. E a película também. Então aqui ele fala desses temores internos. E nada traz mais temor ao coração do cristão do que ele apostatar. Porque, irmãos, a gente sabe que as tentações são grandes. Você imagine, você, uma pessoa que está precisando de recursos, você que tem responsabilidades e que está passando por uma luta muito grande na área financeira, e alguém diz assim para você: você vai ganhar 100 mil aqui, você só precisa fazer algumas coisas aqui. E aí? Vai? Tem um emprego aqui que você vai ganhar bem. Agora de vez em quando você vai ter que dizer uma mentirinha. E aí? Vamos? Não, mas eu sou crente, eu vou poder mentir. Você vai deixar de sustentar sua família por causa disso, rapaz? Pense na sua família. Foi isso que disseram para John Bunyan. Pense na sua família. Você fica com esse negócio de pregar o evangelho. Se Deus quisesse que você pregasse o evangelho, Ele ia te botar dentro da prisão de Bedford por 12 anos. Pense na sua família. Ela só ia assinar um papel, um termo lá, se comprometendo a não pregar o evangelho, e ele era solto. Ele tinha uma família, 4 filhos, esposa. Glória a Deus pela igreja, porque foi a igreja que ajudou a família dele no período que ele estava preso. Percebeu a necessidade da igreja? Como ela é usada por Deus como os braços de Deus aqui na terra, os braços de Cristo, fazendo aquilo que Cristo quer que façamos. Enquanto muitas pessoas acham que uma igreja pode ser virtual, a Bíblia nos mostra a necessidade da igreja ser real. Então ele fala conflitos internos, temores internos. Já quero concluir. Deus, porém, que consola os abatidos. Deus que consola os abatidos. Não é você? Sou eu aqui essa noite.
ele consola os abatidos. E a ideia de abatido aqui, irmãos, é um termo bem forte. Sabe quando numa luta de boxe, um dos lutadores toma aquele soco no queixo, a ponta do queixo e o pé do ouvido? Não sei se vocês perceberam, são as duas partes que o boxeador mais protege, porque ele sabe que um golpe nessa região faz com que ele apague por alguns segundos. Então a ideia aqui é, você tomou um golpe desse que você apagou. O golpe foi forte, a ponto de você cair. Essa é a ideia de abatido. É como aquele avião de guerra que ele foi acertado e aí a turbina dele está começando a pegar fogo. E o piloto já está olhando para a terra firme ou para o mar para ver onde é que ele vai fazer o pouso forçado. Porque o avião foi acertado. Essa é a ideia de abatido. É um termo muito forte. Fala de dor, de sofrimento, de dano, de prejuízo. E ele diz, Deus consola os abatidos. Você nem foi abatido, Deus vai lhe consolar por quê? O que a gente tem sofrido, irmão? De sofrimento mesmo, crente. Você tomou alguma cusparada esses dias porque você é crente? Alguma pedrada? O máximo que alguém faz é... E nada, quero ouvir isso não. É desfazer, né, da gente, ou soltar alguma gracinha, fazer uma cara feia. Mas quem foi aqui que de fato sofreu alguma perseguição do ponto de vista físico por Cristo? Quem foi aqui aprisionado por Cristo? E a gente reclama, meu filho, de coisas assim que nem começou a luta. A gente ainda está no aquecimento. E a gente já está reclamando. Sabe quem ouviu isso? Jeremias. Jeremias, logo no começo do livro, ele vai para o Senhor: Senhor, que luta, que dificuldade, até meus parentes estão querendo me pegar, não tenho nem paz em casa mais. Na certa, Jeremias que estava querendo ouvir de Deus: eu sei, meu filho, eu estou contigo, estarei sempre contigo. Deus olhou para Jeremias e disse: bora, meu filho, que é isso? Nem começou ainda a luta e você já está reclamando. O negócio vai piorar. E piorou mesmo, viu? Várias vezes Jeremias esteve a um fio de ser morto. Lançaram ele no calabouço, bateram nele. Mas Deus tinha dito lá no começo, no chamado de Jeremias: Jeremias, as pessoas vão querer te matar, mas eu não vou deixar. Mas ele não disse que Jeremias não ia passar por luta. Muito pelo contrário, ele disse: se prepare, que vai ser guerra. E nós, como cristãos, somos chamados por essa guerra espiritual. Por que você acha que o Senhor nos daria uma armadura? Para a gente desfilar? Você acha que você está numa escola de samba gospel? Aí você veste uma armadura, por quê? Você está desfilando? Por que você acha que o Senhor nos deu a espada do Espírito? Porque o Senhor disse que a gente tem que colocar o escudo da fé, tem que colocar o capacete da salvação. Por que você acha que o Senhor nos concedeu todas essas peças da armadura? Porque Ele sabia a luta que nós estamos enfrentando. Ele sabe a luta que nós ainda enfrentaremos até o grande dia, aonde adentraremos os portais do céu. Mas até lá é luta. Jesus resumiu isso numa expressão, essa característica divina, né, de resumir pensamentos tão profundos em uma frase. Jesus é mestre nisso. Uma delas ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pronto, ele resumiu tudo. E Paulo está aqui falando sobre isso. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Olha que maravilha! O que consola o cristão? É diferente do que consola o ímpio. O ímpio é consolado com coisas mundanas. O cristão é consolado com coisas espirituais.
Olha, Deus nos consolou. A gente estava sofrendo, estava uma luta tremenda, mas Deus nos consolou com a chegada de Tito. E Tito chegou dizendo o quê? O resultado da primeira carta. Tito foi o emissário que levou a carta de Paulo até o pessoal de Coríntios. Que Paulo marcou de se encontrar com ele em Troade. Pregou lá em Troade uns dias, mas aí desceu para Macedônia, porque Paulo queria se encontrar logo com Tito, e agora ele se encontra, e Paulo... Já quero concluir o horário aqui, está muito legal. Eu por mim aqui ficava até mais tarde, mas eu sei que os irmãos estão cansados, eu já vou findar aqui. No versículo 7. E não apenas com a vinda dele, não só com a vinda de Tito, não somente, mas aquilo que Tito trazia. Tito trazia o Evangelho, boas notícias. Boas notícias de Coríntios. Ó, os irmãos lá, Paulo, ó. Eles se arrependeram, como eu queria que essas pessoas que saíram da igreja voltassem arrependidas. Como eu queria. Sabe? Pastor, agora eu vejo como é difícil ouvir o verdadeiro evangelho. Pastor, o senhor me aceita de volta? Meu filho, eu estava orando pelo seu retorno. Sabe a alegria que é receber você de volta? Sabe? É isso que Paulo está aqui. Paulo estava apreensivo. Ele passou 18 meses em Coríntios e de repente ele vê a possibilidade de tudo aquilo ir por água abaixo. E Tito chega agora dizendo: os irmãos se arrependeram, Paulo. Aquela rebelião que tinha se iniciado lá, aquela revolta, aquela destruição interna que os falsos mestres haviam, aquele incêndio que os falsos mestres colocaram dentro da igreja, se apagou e a igreja está indo agora para o caminho certo. Que alegria! E não apenas a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ó, a maneira como o pessoal tratou Tito. Tito era um emissário de Paulo, que era um emissário de Deus. E o pessoal tratou bem Tito, e Paulo ficou uma alegria com isso. Ele nos falou da saudade. Olha que coisa. Isso que consolou o coração de Paulo. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. Olha que maravilha. Sabe? Você saber que os irmãos também te amam. É tão maravilhoso. Eu disse para vocês ontem, né? Como é legal quando você fala para uma pessoa: eu te amo. Aí a pessoa diz: eu também te amo. É tão bom isso, né? E a sensação que Paulo estava sentindo é isso. Os irmãos que antes estavam, muitos deles, tendo uma visão equivocada de Paulo e das palavras dele, agora estavam com saudade delas. Saudade de Paulo. Paulo, que saudade! Ô Paulo, como eu queria uma pregação daquela de 5 horas, Paulo. Aquela que Eutico ficou na janela, caiu, o bichinho quase morre. Mas eu queria uma pregação daquela, Paulo, daquela que só José faz na terça-feira. E não existe relógio, não existe cronos, é só Queiroz na igreja. O Espírito desce. Não hoje, né? Mas terça. E não apenas com a vinda dele, nos falou da saudade, da tristeza. Tristeza por quê? Por causa do pecado. Como eu queria pegar às vezes o WhatsApp. Irmãos que estão nos grupos do WhatsApp, que muitas vezes nunca disseram nada, e muitas vezes falam de versículos, mas deveriam falar de arrependimento. Como eu queria chegar lá e ler: peço perdão a Deus em primeiro lugar e aos irmãos da igreja por eu ter abandonado vocês, mas eu quero revê-los o quanto antes. Como eu queria ler um zap desse. Mas parece que às vezes a gente prega e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Tão bom você saber que aquilo que você é a ideia lá em casa, né? A gente não tem
de bicho já basta eu. Ainda mais as minhas pequenininhas, elas gostam de negócio de planta. Aí a gente comprou uma tomateirazinha pequenininha que elas começaram a chamar de pipo, né? E aí, quando essa tomateira deu esse tomate, meu filho, um tomate, não dá para dividir, não dá para comer uma pessoa, porque aquele tomatinho tem tamanho. Uma espécie de alegria. Será que vai dar fruto? Será que não vai? Tem um tomate, a gente está na esperança de dar outro, né? Apareceu algum? Ainda não, né? Vamos lá. Um morreu, foi? Ô, rapaz, eu não sabia. Mas a moça disse que a gente tem que ficar trocando a terra, a gente não trocou a terra. E aí a gente fica naquela alegria, né? Quando dá fruto, que permanece por toda a eternidade. Você que se converteu, que foi salvo, você foi salvo por toda a eternidade. Que alegria você saber. Por isso que eu falei esses dias da responsabilidade. Se as pessoas da área de saúde estão muitas vezes lutando para salvar vidas que muitas vezes vão ter 20, 30, 40 anos pela frente, na melhor das hipóteses, imagine a gente que está lutando, como diz Paulo em 1 Coríntios, fazendo de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. O Evangelho, ele propicia para aquele que crê a vida eterna. Por isso que o Evangelho é mais essencial até do que um hospital. As portas dos hospitais podem se fechar, a igreja nunca. Até porque a chave da igreja não é nossa. De quem é? De Cristo. Se um dia a gente chegar aqui e a porta estiver fechada, meu filho, eu prego aí na frente, no meio dos carros. A igreja não é esse lugar físico. Por mais bonito que ela tenha ficado depois dos irmãos pintarem, ficou bonito, não foi? Eu disse para o senhor assim: Senhor, não me deixa eu me sobreviver, que eu estou me sentindo numa igreja chique. Deu uma cortina aqui, eu não sei se Kim botou, se foi um negócio de seda, de jacarta, sei lá. Aí que é setinho da Avenida 7, R$2 o metro. Mas ficou lindo, não é? Glória a Deus. Então aqui ele diz da preocupação de vocês por mim. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida de pastor é difícil. Sabe? É muito difícil. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o Senhor dos Anéis. Se você não está familiarizado com o Senhor dos Anéis, não está perdendo nada também, né? Mas é um filme famoso. E o Senhor dos Anéis, ele tem um personagem chamado Frodo. Aonde Frodo é um negócio do anãozinho assim, né? De uma espécie assim que é bem baixinha. E que a responsabilidade de Frodo qual é? Levar o anel até o lugar lá onde ele pode ser destruído. E Frodo, de todos os 12 que começaram a Sociedade do Anel, são 3 capítulos, é o mais fraco. E é ele que carrega o anel. E assim, a sensação que eu tenho às vezes é que eu sou Frodo. Que eu fico, sabe, meu Deus, eu sou mais fraco, tem tanta gente aqui que podia estar fazendo muito melhor do que eu. E eu estou aqui, tanto tempo aqui, perturbando a mente dos irmãos. Podia aqui estar, né, ajudando você. A gente não podia ter um culto só no domingo? Não podia não. A gente vai assim, domingo tem culto e terça-feira pastor Ju. Não, tá repreendido. Fica tranquilo. Os irmãos poderem fazer alguma coisa, ficar em casa, assistindo o Jornal Nacional, né? Repreendido, sabe? Para as mulheres assistir novela. Não podia não? Ter uma vida como os outros crentes normal? Atrás de mim, sabe? Não é não? Aí fica esse pastor tribulando os outros. E aqui ele diz, sabe, a preocupação de vocês por mim. A preocupação de vocês. É tão bonito quando você vê as pessoas se preocupando com você. Porque isso é um reflexo do amor de Deus. Deus ama você e Ele usa pessoas para mostrar para você que Ele te ama. Deus colocou um Lucas na vida de Paulo, um dos melhores médicos da sua época. Para cuidar de quem? De um maltrapilho, Zé Ninguém. Paulo nunca teria condição de pagar os serviços de Lucas. Mas
Lucas era grego, né? Numa dessas viagens aqui de Paulo pela Grécia. Glória a Deus. E Lucas parou de exercer a medicina por dinheiro e começou a ser companheiro de Paulo de evangelismo. Mas quando tinha algum irmão doente, quem é que ajudava? Lucas, mas não era mais por dinheiro, não, era por amor. O único médico que eu vi que faz isso foi ele. Hoje eu só vi isso. Mas assim, a esposa de José vai fazer isso. Misericórdia. Que João já teve uma visão espiritual, que a esposa de José vai ser uma médica e que ela vai nas missões assim, José pregando para a alma e ela ajudando aqueles assim, né, naquilo que pode no corpo. Um negócio bonito. O pai dela vai querer pegar José durante muito tempo, mas lá na frente vai se converter. Vamos orar. Que faz parte do pacote, né, meu filho? Vamos orar por essa profecia aí. Então aqui, a preocupação de vocês por mim, por isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, não me odeiem, orem por mim. Já é tão difícil a luta de ser pastor, não estou me queixando de nada não. Estou falando de uma realidade bíblica. E só estou falando dessa realidade bíblica porque está no texto aqui, porque senão talvez eu nunca nem falasse isso para vocês. Nós estamos estudando 2 de Coríntios e Paulo está falando justamente disso. De modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Olha que coisa boa. Quando você sabe que as pessoas que você ama, que você pregou o Evangelho, que você colocou a sua vida em risco por amor a Cristo e ao Evangelho que elas ouviram, elas perceberam a importância daquilo que vocês estão fazendo e te valorizam. Sabe, quantos cards a gente viu aplaudindo os médicos nessa época de pandemia, né? Eu vi um card uma vez que pegava todos os heróis, né, tipo Incrível Hulk, Thor, Homem de Ferro, e eles assim dizendo, os verdadeiros heróis são vocês, né, falando para os médicos e enfermeiros. Não falando mal profissional da saúde, muito pelo contrário, eles estão, né, cumprindo a obrigação deles. Mas assim, a gente não vê isso numa igreja verdadeira, muito pelo contrário. A gente vê pessoas se levantando contra. Isso é o natural, irmãos. Por isso que eu oro para que o natural não aconteça com vocês, que você viva o sobrenatural. Que você perceba o quanto você é privilegiado. O quanto Deus amou você a tal ponto de te dar o melhor dele, que é a igreja. E o que é a igreja? O corpo de Cristo. Você já imaginou isso? Já meditou nisso? Deus te disse, eu te amo tanto que eu vou te colocar dentro do meu filho. E aí você não valoriza isso. Você diminui isso. Você muitas vezes desfaz isso. Entra em discussões inúteis que não levam a lugar nenhum. Em vez de se preocupar em manter a igreja, fica lutando com aqueles que estão ajudando. Rapaz, você está dando demais. Você devia dar menos, rapaz. Você devia pegar um pouco desse dinheiro que você doa aí para a igreja e comprar umas coisinhas para você. Afinal de contas, né? Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você vai fazer o quê? Ajudar na obra dele. É isso! Mas a gente vive num universo, irmãos, onde o que manda é o individualismo e o egocentrismo. Mas a gente não vai viver dessa forma, pela graça de Deus. Eu espero que nessa noite saiamos transformados daqui, tanto vocês quanto eu. Em nome de Jesus. Estejamos cada vez mais unidos por esse vínculo que é o amor. Nós vimos ontem a diferença do cristão para o não cristão, é que o amor do cristão é não fingido. O seu amor e o meu amor não é perfeito, mas ele está sendo como nós, aperfeiçoado. Pessoas que nos machucaram e a gente até sentiu raiva por alguns instantes, agora a gente pensa nelas com o quê? Com amor. E às vezes é loucura, porque você estava com raiva dessa pessoa, porque ela te fez um mal, mas aí você começou a orar e de repente Deus colocou um amor no coração, no seu coração por aquela pessoa. Você diz, de onde veio isso? Não veio de mim. Porque minha reação natural diante do que está acontecendo era tomar algum tipo de atitude, mas eu só sinto vontade
chorar muitas vezes por essas pessoas. Eu sei o destino delas. Elas não se arrependeram. E estão deixando isso bem claro. Mas a gente é uma nova criatura, que possuímos novos sentimentos, temos novos objetivos e temos um novo propósito de vida. Glorificar a Deus em cada pensamento, ação e palavra. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por estar aqui no dia de hoje. Obrigado pelo privilégio de fazer parte dessa família, Senhor. Esse pedacinho da Tua igreja, que é a nossa congregação local. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que está aqui. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela vida de Dylan, que acreditamos que vai crescer no nosso meio. Amém. Nós vamos ter a oportunidade de batizá-lo, de evangelizá-lo. Ó Deus, vimos hoje ele passando por um momento tão difícil, e como deve estar sendo difícil para os pais dele, Lani e César. Mas o Senhor é poderoso para consolar os abatidos, como nós vimos hoje. Que o Senhor possa consolar e confortar o coração, Senhor. O Senhor é capaz de restaurar a saúde de Dylan. E por isso nós oramos. Restaura a saúde dele, Senhor. Oramos também pela vida da irmã Osana. Sabemos que não tem sido fácil para ela lá na Itália. Sabemos que está difícil a cada dia. Mas o Senhor tem consolado ela de tantas formas, principalmente na Tua obra. Continua, meu Deus, a capacitá-la para entender que o melhor dessa terra é aquilo que fazemos para Deus. Ajuda, Senhor, a irmã Gisele, a pequena Helena, estão passando por momentos de luta também muito grande na cidade onde elas estão, sendo tratadas muitas vezes como alienígenas. O Senhor sabe das lutas que elas têm passado. Abençoa a vida da irmã Massinha, Senhor, e dos seus filhos Henrique e Estelinha. Em especial nós oramos pela saúde de Henrique, que hoje